Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais notícias do nosso Vascão. Pessoal, o Vasco se aproxima do acerto aí com o Thiago Mendes. Em breve deve ser anunciado oficialmente a contratação desse jogador. Pequenos detalhes separam o acerto do Vasco com esse atleta. Vamos trazer aqui mais novidades sobre a chegada desse jogador. Também vamos falar aqui de jogadores que têm seus contratos vencendo no fim dessa temporada, que já podem assinar novos pré-contratos aí com outros clubes. Também possibilidade de saída desses jogadores e também muita coisa agora para vocês. Quando que vai acontecer o primeiro jogo do Vasco após essa pausa desse Mundial? Muita coisa agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Se você não assistiu o vídeo ontem, eu até falei que minha casa tá passando por uma reforma. Eu tô com um cenário meio que provisório aqui, né, cara? Tá meio improvisado aqui, por isso que eu até fiquei alguns dias sem gravar. Mas ontem a gente já postou um vídeo, hoje a gente tá de volta. Voltei aí com o canal, vou continuar postando normalmente todo dia aqui no nosso canal as notícias do Vascão. Obrigado a galera que esperou aí, paciente aí. Tamo junto aí e agora tamo de volta. Bom, pessoal, no fim dessa temporada o Vasco tem alguns jogadores com seus contratos se encerrando. A partir dessa terça-feira, 1º de julho, esses jogadores inclusive já podem assinar pré-contratos com outras equipes. O Vasco tem 6 atletas do atual elenco nessa situação. São eles aí, o atacante Alex Teixeira, claramente não deverá permanecer no Vasco. O volante Jair, é um jogador que vem sendo utilizado pelo Fernando Diniz, mas que é do interesse da diretoria do Vasco se desfazer desse jogador devido ao seu altíssimo salário. O lateral direito, Pumita Rodrigues, que já chamou a atenção de alguns clubes aqui no Brasil e também do Nacional do Uruguai. O Léo Jardim, que está em processo de renovação com o Vasco, que deverá sair nos próximos dias. Segundo as informações, ele deve sim continuar no Vasco. Em breve o Vasco deverá anunciar oficialmente a renovação contratual, enfim, com o goleiro. E também o meio-campista Paulinho, que desde que voltou de lesão não vem recuperando o bom futebol lá de 2023, e é um jogador que a diretoria entende que ele deve continuar no Vasco. Porém, ainda não sabemos se é do interesse do atleta e do seu staff a continuidade no Vasco a partir do ano que vem. E também o zagueiro Maurício Lemes, que claramente deverá deixar o clube no fim de 2025. Todos esses jogadores estão com o contrato se encerrando no fim desse ano. E além também, claro, da situação do Felipe Coutinho, que o Vasco está tentando resolver junto ao Aston Villa, que até agora a gente não sabe se ele vai rescindir o seu contrato ou se ele terá um novo empréstimo junto ao Vasco, né, para ficar pelo menos até o fim do contrato dele com o Aston Villa. O clube inglês deve salários ao jogador, deve algumas quantias ao atleta, e isso está sendo negociado nessa possível rescisão de contrato entre o jogador e o clube inglês. E essas outras situações são jogadores que claramente deverão deixar o Vasco na sua grande maioria, né? Alex Teixeira deve deixar o Vasco, o Jair, eu acredito que deve deixar o Vasco devido a ele ter um altíssimo salário. E o jogador chamar a atenção do mercado, pode ser que ele tenha alguma proposta interessante para sua carreira, também financeiramente, né? Para talvez fora do Brasil. Times da MLS demonstraram interesse no atleta meses atrás e não sabemos se ele é um jogador que vai permanecer. É do interesse da diretoria negociá-lo, mas desde a chegada do Fernando Diniz, esse jogador ganhou mais força dentro do elenco vascaíno para ele continuar jogando, né? E por isso que ele ainda não saiu do Vasco. A intenção da diretoria é se desfazer do Jair agora, só que até agora não apareceu nenhuma proposta oficial por esse jogador e a diretoria segue com ele no elenco devido ao pedido do Fernando Diniz. Outras situações aí, Léo Jardim está bem encaminhado para renovar e ficar no Vasco. O Paulinho ainda é uma dúvida total, não sabemos o que vai acontecer com esse jogador. Maurício Lemes, um jogador que com certeza não deve permanecer no Vasco também, e o Pumita Rodrigues, um jogador que quer jogar a próxima Copa do Mundo e com certeza estando na reserva do Vasco, isso não é nada garantido para ele, né? Pode ser que ele também tente a sua saída do Vasco, talvez até agora mesmo, né? O Vasco tentando aí resolver essa questão e ele saindo do Vasco agora, nessa janela que se abriu para o mercado internacional. E até agora o Nacional do Uruguai teria sido o único time que demonstrou um certo interesse no retorno desse jogador, né? Vamos aguardar aí, ver se vai ter informações importantes quanto à saída desses atletas. Comente aí qual desses jogadores você gostaria que ficasse no Vasco ou se você gostaria que todos eles deixassem o nosso clube. Bom, pessoal, tivemos novidades aí quanto ao próximo jogo do Vasco, né? Existe a possibilidade do jogo do Vasco contra o Botafogo ser marcado para o dia 12 de julho, no Mané Garrincha, aqui mesmo em Brasília. Só que também estaria sendo discutido nos bastidores que essa partida pode ser remarcada. Ainda não sabemos
qual a data oficial desse jogo. A CBF ainda não divulgou qual o horário, a data principalmente desse jogo. O que sabemos é que acontecerá aqui em Brasília, no Mané Garrincha, né? O torcedor vascaíno está louco para ver o Vasco jogar novamente, e ainda mais contra um rival, né? O Botafogo vindo aí de uma queda no Mundial, né? Uma queda que para eles foi uma queda feia, né? Tanto que demitiu o seu próprio treinador, algo que eu acho extremamente errado por parte do Botafogo, mas o nosso assunto não é o Botafogo e sim o Vasco, né? E o Vasco talvez pode usufruir desse momento, talvez de instabilidade do Botafogo, para conseguir uma boa vitória contra esse adversário. O Vasco sim é capaz de vencer o Botafogo. Estamos há algum tempo aí sem atuar. Vamos ver como que o Vasco vai se sair nesse final de semana, nesse amistoso contra o Montevidéu Wanderers, que vai ser lá na Arena das Dunas, lá em Natal. Esperamos que o Vasco consiga um bom resultado e que mostre um bom futebol para o torcedor ter uma boa esperança no Campeonato Brasileiro e já de cara enfrentando um clássico importante contra o Botafogo. E se vencer o Botafogo, aí sim o Vasco tem grandes chances de permanecer na parte de cima da tabela, de fazer um bom Campeonato Brasileiro e, quem sabe, sonhar com a pré-Libertadores, né, que seria algo extraordinário para essa temporada, uma temporada muito confusa. Iniciou muito mal o Vasco, né, lá com o Fábio Carille, péssimas contratações feitas pela essa diretoria, só que a chegada do Fernando Diniz pode talvez contornar todo esse problema e também, claro, o torcedor espera que o Admar Lopes também seja responsável por muita coisa importante no futebol do Vasco e também, claro, contratações que vêm para encaixar e agrupar bem esse elenco vascaíno, né? Deixe nos comentários o que você espera desse próximo jogo do Vasco, que vai ser o primeiro jogo pós-Mundial, que será contra um time que estava no Mundial, que é o Botafogo. A princípio, está aí para o dia 12 de julho. Tomara que esse jogo seja confirmado realmente para essa data, porque o torcedor não aguenta mais ficar sem ver o Vasco jogar. Bom, agora vamos falar aqui do mercado do Vasco. Situação aí de reforço e também possíveis saídas, né? Além de jogadores que a gente falou que está em fim de contrato, o Vasco recusou uma proposta do Al-Shabaab dos Emirados Árabes pelo zagueiro Luiz Gustavo. Não é o Al-Shabaab da Arábia Saudita, e sim dos Emirados Árabes. Ele tem um nome semelhante, né? Shabab Al-Ahli. Esse é o nome do time que tentou aí a contratação do Luiz Gustavo. A diretoria negou essa oferta porque os valores que até agora não foram divulgados foram considerados bem abaixo aí do mercado, já que a diretoria entende que o jogador de 19 anos é um jogador muito promissor e vale muito mais do que foi oferecido pelo clube árabe. Esperamos aí que o Vasco não venda esse jogador, que ele seja potencializado, porque é um jogador que segurou a bronca na hora que foi necessário ali, né? Na hora que o Lucas Freitas se lesionou, o Vasco não tinha tantos zagueiros à disposição, o jogador da base foi jogado ali na fogueira danada. Na minha opinião, ele não foi tão mal assim, muitos vascaínos criticaram bastante esse jogador, mas na minha opinião é um jogador muito promissor, tem apenas 19 anos e pode, quem sabe, ajudar bastante o Vasco no futuro. E quanto à chegada de jogadores, temos aí a negociação extremamente avançada com o Thiago Mendes. Segundo o jornalista Bruno Murito, lá do Globoesporte.com, o Vasco já chegou aos valores próximos pedidos pelo staff do jogador e, nesse momento, as partes estão debatendo apenas o tempo de contrato para sacramentar a negociação. O Vasco teria proposto inicialmente um contrato até o fim do ano que vem, até o fim de 2026, enquanto o lado do jogador quer um vínculo até o final de 2027. Pode ser, quem sabe, o Vasco ofereça a ele um contrato até o meio de 2027, entrando talvez num acordo com o atleta também diminuindo 6 meses aí do que ele quer. Tomara que o Vasco feche logo essa contratação. Vi muita gente criticando essa possibilidade de chegada do Thiago Mendes. Eu acho que ele pode agregar sim ao elenco vascaíno, cara. Eu acho que ele é melhor do que o Matheus Cocão, ele é melhor do que o Esposa, ele é um jogador que pode chegar talvez numa condição melhor do que a do Paulinho, do Jair e até mesmo, quem sabe, do Hugo Moura. Pode ser que ele seja um jogador importante aí e melhor trabalhado, pegando um melhor ritmo de jogo. Pode ser que esse jogador ajude bem o Vasco. Um jogador que ficou muitos anos jogando futebol francês. Quem atua com a camisa do Lyon por algumas temporadas se não tiver qualidade, né? Certamente é um jogador que pode ajudar sim o Vasco, na minha opinião. Mas tem que ver a parte salarial, né? Se for para pagar um salário exuberante fora da curva, acho que não vale a pena o Vasco gastar tanto por um jogador que ainda não tem status incontestável de titular. Ele não conseguir ser titular e ajudar o Vasco, no primeiro momento, eu acho que não sei se valeria tanto a pena sim, porque o Paê veio para o Vasco pagando 1,5 milhão, se eu não me engano, de salários a esse jogador. No primeiro momento, ele não ajudou tanto assim o Vasco. No decorrer da temporada que ele foi ajudando o Vasco em 2023, mesmo assim estava visivelmente nítido, fora de forma. Vamos ver que em condições físicas o Thiago Mendes vai chegar, claramente, devido às proporções, um jogador mais jovem do que o Paê, e estava jogando até pouco tempo lá no Catar, né? Uma liga fraca, mas é um jogador que tem qualidade, já demonstrou isso em vários clubes, tanto que também chamou a atenção de outros gigantes aqui no Brasil, né? Vamos ver o que vai acontecer. Quanto ao nome do Thiago Mendes, certamente será o primeiro reforço contratado da era Diniz e também Admar Lopes. Deixe aí nos comentários aí o que você espera
dessa chegada desse jogador, que mais tardar aí o Vasco deverá anunciar oficialmente a chegada desse atleta. Bom, pessoal, valeu demais. Esse é o vídeo de hoje. Aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.